A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus. Não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre. Pela liberdade, da mesma forma que pela honra, se deve arriscar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode acudir aos homens. Dom Quixote. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Meu convidado de hoje é meu amigo Alberto José Lobo Ferreira Lima, conhecido como Berzé. Artista nascido em 1950 na cidade de Jeceaba, Minas Gerais. Segundo filho entre 11 irmãos, Alberto teve uma infância marcada pela convivência na venda de seu pai, onde interagiu com diversas pessoas cujas histórias e singularidades moldaram seu imaginário sobre o interior de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Berzé, para a gente bater essa boa prosa. Obrigado, Thiago. Estou aí à sua disposição. A gente tem um início mineiro, você que é um telespectador assíduo. Sim, eu até sei de cor qual É? É. Ah, Eu nasci em Jeceaba, meu pai é José Ferreira Lima e minha mãe Margarida Dias Lobo, né? E porque você é da onde? você mexe com o quê? Você mora mexe com o onde? quê? Ah, Você é filho de quem? Filho de quem você falou? filho de quem eu já falei. É. Uai, eu mexo com o quê? Rapaz, difícil, né? Quando vocês Você é um tiverem... aposentado. Pois é, e quando vocês tiverem 75 anos, aí vocês vão ver que fica difícil a gente começar a fazer um retrospecto, né? Porque eu já fui... Basicamente, eu sou desenhista, sabe? Nada de artista plástico, essas coisas. Eu nunca quis ser isso e não sou. Eu sou um pintor. Pinto quadros, faço charges, cartoons, né? Basicamente isso, mas eu fui outras coisas, né? Auxiliar de escritório. Na venda do meu pai eu fui caixeiro. Vamos entrar nisso aí. Você mora onde? Sim. Hoje eu moro no Bichinho, que é o apelido que devia ser até o nome de Vitoriano Veloso. É um bairro de Prados, mas geograficamente, a gente está mais perto de Tiradentes. Então, a gente fica entre Tiradentes e Prados, nesse lugarzinho pequenininho chamado Bichinho, que é muito visitado por turistas, né? E é um lugar legal. No lugar. Tem um vídeo legal seu aí, que o Samuel está investindo pesado na comunicação. Ou Essa aí é sua casa, seu ateliê é sua casa? Como é que é isso aí? musiquinha gostosa também ao fundo, hein? Legal, né? Coisa tá boa, né? Ah. É minha casa, né? Nossa casa. É casa, ateliê, né? E lugar que eu leio, né? Tenho um contrato com teias de aranha, com umas aranhas que ficam lá há muito tempo. Você e conversa com elas? jogo uma conversinha, um lerozinho, né? Agora, Berzé, você saiu de Jeceaba, só que Jeceaba, e principalmente a venda do seu pai, nunca saiu de você. Pois é. Por quê? Eu aprendi... A minha mãe disse que eu aprendi a ler com história em quadrinho. Mas eu acho que não tenho muita certeza disso. Eu acho que ajudou, sabe? Porque eu quebrei a perna com 6 anos de idade. Você era uma criança É. arteira?
eu era... foi sacos de arroz empilhados. Eu tinha subido em cima, meus irmãos estavam passando embaixo, eu ia pular em cima deles, entendeu? E pulei. Só que o saco me acompanhou, saco de 60 quilos, 6 anos de idade, caiu em cima da minha perna, quebrei a perna. E naquela época, claro que não tinha SUS, né, não tinha Jeceaba. Não é nem um retrato na parede, porque não tinha máquina fotográfica. O Drummond fez uma poesia que é: Itabira é um retrato na parede, mas como dói, né? Jeceaba não é nem um retrato na parede. Boa essa, hein, cara? Boa. Boa, hein? Até eu me surpreendi. Mas aí eu fui para BH, né, de trem, com a perna quebrada. E lá, médico encanou errado minha perna, deu ossimelite, que é pus no osso. E eu fiquei 1 ano com essa perna quebrada. Eu fiquei em Jeceaba deitado. E a minha mãe, que já tinha uma quantidade de filhos, ela teve ao todo 11, mas naquela época já tinha, e ela professora primária, professora de curso fundamental, né, que chama hoje. E aí ela arrumou uma menina para tomar conta de mim, uma moça, chamada Célia. E a Célia fazia mulheres na parede com carvão. Ela desenhava? Porque não tinha fogão a gás, né? Nada disso, claro que não. Acho que não tinha nem sido inventado o fogão a gás ainda. Tô brincando. Aí pegava o tição de carvão no fogão e na parede ela rabiscava umas mulheres com rabo de cavalo. Você não sabia disso, não? Não sabia. Surpreendi agora, me surpreendeu, E aí eu diria que a Célia, ela, não que tenha sido a minha primeira professora, né? Mas ela talvez tenha despertado em mim um pouco essa coisa do desenho. Sua primeira referência artística, talvez. Talvez, né? E aí, com 10 anos de idade, né? Então o meu primário foi muito, por causa dessa perna quebrada, ossimelite e tal, foi muito conturbado. Mas com 1960, com 10 anos de idade, eu nasci em 50, conta redonda, em 60, eu fui para o seminário. Quem quisesse Seminário estudar... de Padres. Redentoristas, de Congonhas. Congonhas? Quem quisesse continuar estudando naquela época, se você morasse numa cidade do interior, você teria de necessariamente ir para um seminário, se fosse mulher, para um convento de freiras. Um convento e tal. Eu fui e foi muito legal. Caminhávamos muito, aquela coisa meio escoteiro, assim, sabe? Subir em serra. E a gente lia, escutava muita música. Missa todo dia, a parte não tão legal, né? 365 de missas aos domingos. Todo dia uma missa. Aos domingos, missa cantada. E era latim. Você ainda lembra alguma coisa de latim? Lembro. Introibo altare Dei, que significa introduzo vocês ao altar de Deus. Também não tinha falado isso pra você ainda não. E ao final, a barriguinha dos menininhos já estava roncando, porque a gente ia em jejum para missa. O padre falava, ite, missa est, que significa, ide, a missa acabou. Né? Então, ter estudado latim é uma coisa muito importante na minha vida, porque prefixos, sufixos latinos, né? E a própria história. Então, foi muito legal para mim. Eu não fui uma pessoa aplicada, não era uma pessoa aplicada. Mas futebol,
A gente nadava em rio também. Então, foi uma coisa fantástica na minha vida, tirando essa parte Da missa todo dia? da missa todo dia. E você saiu de lá por quê? Ou te expulsaram? Não posso falar essa parte. Mas eu falo assim, depois corta se for o caso. Estou brincando. Eu comecei a ter maus pensamentos. Maus pensamentos. Porque você chega num momento que a idade chega e as coisas começam a acontecer, né? Não é isso? Você fica adolescente. E aí, na hora da missa, maus pensamentos. Eu estou chamando de maus pensamentos, evidentemente, coisa ligada a sexo e tal, né? E eu tinha de comungar. Os menininhos tudo comungavam, né? E aí eu comungava em pecado mortal, né? E aquilo foi te corroendo por dentro. Eu saí. Senão, de repente, eu podia ter virado padre, né? Mas foi o capetinha que me jogava uns maus pensamentos na cabeça. Berzé, então, quanto tempo no seminário? Foram 5 anos. 5 anos? 5 anos. E eu já disse, né? Foi muito legal, né? Essa parte da missa e tal, mas foi legal. A formação, eu lia muito, todo mundo lia muito. E eu lia muito aventura, né? Muitas aventuras. É claro que os livros eram livros que os padres achavam adequados, né? Mas aí eu lia muita aventura. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Um dos autores era um alemão. Acho que nunca saiu da Alemanha, mas ele escrevia muito sobre o faroeste e tal. E o nome dele lembra o Marx, né? Mas não sei pronunciar em alemão principalmente, mas lembra muito Karl Marx. E depois eu fiquei surpreso que o Hitler gostava também desse autor. Você não ficou preocupado, não? Não, porque isso acontece na vida, né? Direita e esquerda às vezes se encontram. Mas aí, saída de Jeceaba para Belo Horizonte. Uhum. Isso foi um capítulo também na sua vida, né? Foi interessante, foi muito legal. Eu tinha voltado do seminário, né? Conta redonda sempre. E em 6/6/66... Isso aí quase que é a marca da besta, hein? Pois é, rapaz. Eu assinei um vale de pão. Porque, né, meu pai vendia pão também, que o Joaquim da Aldina, acho que o nome dele é esse, fornecia pão, ele era o padeiro. Então a gente assinava um vale. Por isso é que eu guardo bem isso, que já estava ao final. Meu pai já estava num processo de falência, né? 11 filhos, e a gente comia bem, passávamos bem. Aquela banda de porco, assim, você imagina, uma banda de porco assim, que a gente vendia, e na hora do almoço a gente chegava lá e tirava assim, uns filé e tal, comia bem. Seu pai tinha uma mercearia, uma venda, as vendas do interior. Venda. Vendia... Cachaça, querosene, fumo de rolo e muito rato também. Muito rato, barata. Tinha. Agora, a família é grande, uma venda no interior. Vocês acham que vocês comeram um pouco do lucro dele? Comemos, não tenha dúvida, né? Comemos sim. Porque ele também fez muito filho, né? Assim, 11, né? Então, é complicado, né? É complicado. E as melhores pessoas que eu pude conhecer em Jeceaba, cachaceiros, pinguços, né? Eu não bebia. Eu estava com 16 anos, mas um dia eu perguntei para meu avô, Cândido, meu avô chamava Cândido, e meu pai era José Ferreira Lima, mas o apelido de José é Juca. Então a venda era a venda do Juca do Cândido, né? E aí, 8 horas já era bem tarde no interior. E aí
vendia muita cachaça. E eu perguntei pro meu avô, eu falei, como é que é isso e tal? Aí ele pegou uma tampinha, porque tinha 2 cachaças, a Bracutaia e a do Militão. A do Militão era pinga boa, todo mundo falava. E a Bracutaia era uma que vinha dos irmãos Oliveira. Eu tô recordando muita coisa, assim, tá legal. Que era um distribuidor de alimentos, no geral. E era uma cachaça ruim, todo mundo falava. Aí ele colocou numa tampinha para eu experimentar. Eu experimentei, não gostei. E meu avô foi realmente uma pessoa sábia, né? Porque aí ele sabia que eu não ia gostar e tal. Colocou, eu experimentei. Não gostou. E aí, mas eu não respondi a sua pergunta. Porque os negócios lá iam mal, e aí vocês foram para Belo Horizonte. Falência, né? Falência. E a gente saiu de Jeceaba, época de enchente, porque em Jeceaba o Rio Camapuã e o Paraopeba se encontram. E o Paraopeba é muito maior, tem tudo a ver com Citrolândia, né? com o Paraopeba que passa lá também. Por isso que nós temos essa ligação, né? Porque o Paraopeba... Temos uma ligação. Mas então é enchente garantida, porque represa. E aí vivi muito isso. O rio vai enchendo, vai tomando conta da rua, e os adultos ficavam medindo com um pedaço de pau se tinha subido alguma coisa, e os meninos adoravam aquilo, né? É fantástico pedrinhas, isso. Né? Para ver se a água chegava na né? pedra. E os adultos preocupados e tal, né? Foi embora para Belo Horizonte. Fomos para BH e tinha referência em Belo Horizonte ou não? Foi com a cara e a coragem? Eu tinha. Não, já tinha um parente que morava. Como é que foi isso? Parente... Como é que é parente? É igual dor de dente? Não tem um troço assim que chama assim? Tem uma... Parente é o dente. Sei lá. Mas a gente foi morar no bairro Ipanema, que é um bairro que antecede o bairro da Glória, que é antes do Pindorama, que é onde ficavam os filhos separados, correto? Correto, bairro Pindorama. É uma ligação com Betim, com Colônia Santa Isabel, né? E a gente foi morar lá, muita pulga, muita vizinhança com fofoca, né? E a gente ralando, né? Porque meu pai adoeceu logo depois, ele sofreu um derrame, ele ficou com o lado esquerdo paralisado. O médico chegou lá, eu tenho um problema com o médico, de um modo geral. Chegou lá e o médico não detectou que ele estava com o lado paralisado. Foi embora, e a gente é que viu, tem um lado paralisado, uma coisa maluca. E aí a vida foi seguindo, né? A gente virou arrimo de família, a gente, né, ralando e tal. Seu primeiro emprego na capital, o que foi? Eu fui ser vendedor de cotas de clube do Boa Viagem. Que é uma coisa... Você já tinha entrado num clube antes? Nunca. E deu certo? Eu fiquei uma semana inteira vendendo e não vendi nada. Aí chegou uma pessoa nova. Aí o chefe de vendas e falou: "Ô Alberto, você já está mais experiente? Você vai ensinar." Falou o nome da pessoa. Eu saí com o cara. A primeira casa que a gente bateu, ele vendeu uma cota. Aí eu fui pro Parque Municipal. Tem uma lagoa bonita lá. Fiquei sentado, meditando profundamente sobre o mundo do trabalho. E eu sabia que não era uma coisa boa trabalhar. Eu sou a favor da escala 4x2, como é que é? 4x3. Sou a favor, né? Porque trabalhar não é legal, né? No entanto, eu fui um bom trabalhador, porque dali eu saí e fui para Belgo Mineira.
Meu tio... Metalúrgico? Metalúrgico. Belgundeira do Santos Cristóvão. Meu tio, que é padre, o padre Alberto, meu xará, já morreu. Ele falou que conhecia um cara na Belgundeira, o Jairo Perdigão. Nossa, eu falei nome aqui agora, mas não tem problema. Ele já morreu também? Porque não vou falar mal do... Não morreu não. Não, mas tem problema. Aí ele falou, não, eu conheço lá o Jairo Perdigão, vai lá, procura ele. Eu fui lá. Falei, eu quero falar com o Jairo Perdigão e tal. O porteiro, acho que é Moisés que ele chamava, deixou eu entrar. Eu fui no Jairo. Ele falou, o padre Alberto falou para eu vir aqui e tal. Ele falou, não conheço o padre Alberto, não. Eu estou te surpreendendo hoje com história, né, que eu nunca contei. Mas ele me deu a chance de fazer a prova. Né? Fiz a prova, passei e virei auxiliar de escritório. Uhum. Muitos aumentos de merecimento ao longo do período que eu fiquei lá na Belgo. E, no entanto, eu fui mandado embora 10 anos depois. Porque eu comecei a participar... Eu estou encurtando um pouco a história. Eu comecei a participar do movimento de greve e tal. A ditadura, né? Era a época da ditadura. E aí... E esse período, até começar na Belgo, você não desenhava? Ou já desenhava? Uhum. Ah, tá. Tem uma história que marcou a minha vida, que foi meu primeiro emprego, cooperativa da Telefônica. E eu passava na rua Guajajaras. Eu estou confundindo um pouco Guajajaras com Tupinambás. Mas quem for de Belo Horizonte sabe que é onde tem o SENAC, que é esse órgão aí ligado ao comércio, né? Comércio. Eu passava lá todo dia, e um dia passando, estava escrito curso de desenho publicitário. E falou quando é que ia começar, que ia ter provas. Eu fui lá, porque eu já rabiscava, eu fazia caricatura de chefes, principalmente na cooperativa. É? Eu não tinha entrado para ver alguém ainda não. Na cooperativa. E o pessoal gostava e tal, porque ninguém gosta de chefe, né? E aí você fazia caricatura? Qual o chefe aqui já? Não, a chefe que é legal, chama Sueli, mas ela é legal, Mas então, eu fui lá, fiz a prova, passei, meu nome apareceu lá, Alberto José, blá, blá, blá. E aquilo ia ser a minha vida, cara. Porque um jeca que gostava de desenhar ia fazer um curso de desenho publicitário, que ele ia mudar a minha vida. E aí, cara, eu passava lá, e eles falaram, não, a gente está fazendo um prédio novo aqui, quando o prédio ficar pronto, a gente vai começar o curso. Mas eu passava lá e perguntava, passava e perguntava. Um dia eu cheguei lá, meu nome tinha sumido da relação. Resumindo, cara, jeca, entendeu? Se eles tivessem de tirar alguém para colocar uma outra pessoa, eles iam tirar eu. Ia tirar o Bezé, o Me tiraram, eu reclamei, era um cara magro, que era o cara que ficava embaixo, assim. Reclamei muito, aí ele falou, não, sobe e vai conversar com o diretor. Aí eu subi as escadas. Pô, vou pesquisar quem era diretor nessa época, que eu vou jogar uma praga nele. Aí, cara, ele falou, não tem jeito, jogou uma explicação furada. Eu desci as escadarias, bem triste, é claro. E na esquina dessa rua, talvez Guajajaras ou Tupinambás, Guajajaras, eu acho, com a Avenida Paraná, tinha uma banca, o apelido dele era Baixinho. Eu falei, ô Baixinho, você não tem um livro de desenho aí, não? Ele enfiou a mão debaixo da banca, pegou um livro, Desenho e Anatomia, Vitor Perardi. Então esse livro mudou minha vida. Eu aprendi nesse livro que tinha proporção, que desenho tinha proporção. O corpo humano, 7 cabeças e meia, varia, pode ser 8. Você, por exemplo, é um cara que tem 8 cabeças, porque
você é alto e tal. Geralmente a cabeça, você já me explicou, por isso que eu sei. É. Geralmente a cabeça é um palmo, não é isso? Varia de pessoa para pessoa, mas a sua, por exemplo, pelo que você colocou, é um palmo, né? Uhum. Daqui até aqui, por exemplo, é um palmo também. É, e tem essas coisas que facilitam. Eu não sabia disso. Porque na hora de desenhar, você aplica essa proporção no papel. É. E tal. Ao longo do tempo vai ficando muito. Você vai ficando muito prático. Mas eu comecei a comprar outros livros e também comecei a ler. Porque eu passava em banca de revista, e naquela época banca tinha revista. Né? Agora não Hoje tem. vende cigarro, vende tudo, mas Revista, não. revista não. O Vila estava falando comigo que aqui em Betim é a mesma coisa, que a banca mais famosa que tem aqui, antiga, é do Bené, né? E que não tem jornal mais. É. Né? Tá. Mas aí... Geralmente, quando tem assim, alguma impressa, é relacionada a concurso público. Exato, exatamente. Que as revistas de concurso, voltadas para concurso público. Mas aí eu via uns caras comprando jornal, e os caras tinham uma cara assim de intelectual, entendeu? Eu, do lado de fora, vendo os jornais assim, as manchetes assim, lendo, e eu via. E o pessoal comprava um jornal Opinião, por exemplo, era época da ditadura, era um jornal de esquerda. Ou o Pasquim, eu acho que já tinha Pasquim naquela época, que era um jornal também de humor. E eu via aqueles caras comprando, eu falava, esse cara tem a cara de inteligente. Aí eu comecei a comprar. Lia. Entendia? Uma porcentagem você entendia, mas aquilo foi entrando na cabeça, entendeu? Saiu. Então, é uma soma de coisas. Então, quando eu fui para Belgo Mineira, porque isso aí foi antes de eu ir para Belgo Mineira, eu já cheguei na Belgo assim, com a cabeça um pouco mais arejada, entendendo um pouco mais da vida, entendendo que a gente vivia numa ditadura, né? E aí, Berzé, justamente o que você falou da questão da greve, tudo, a sua militância social foi muito ligada a essa questão de fazer, né, a comunicação de movimento social, movimento sindical. Tem até uma imagem legal que a gente vai colocar aí, que são dois... Romaria das Águas e da Terra, ó. Manga, 26 de outubro de 96. Isso é para CPT, né? CPT. Comissão Pastoral da Terra, né? E segunda festa da banana, de Santa Bárbara do Gírio. Isso já é Emater. Olha que interessante essa aqui, ó. 25 a 27 de outubro de 1985. Eu estava com 3 meses de vida. Tchan, 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 tchan. E depois você foi para a Emater também trabalhar com essa... Em comemoração aos seus 3 meses. 3 meses. Mas aí, na Emater, que é... E foi uma boa show com o Christy Ralph. Foi. Uma festa boa, E aí, eu saindo da Belgo, eu fiquei um tempo desempregado, um tempo razoável, era a época do Figueiredo. Desemprego, barra pesada. Você já me contou que o pessoal acha que foi barra pesada. Foi né? barra pesada. Barra pesada mesmo, né? Mesmo. Não cabe tudo. Né? Agora, uma vida de uma pessoa de 75 anos, ela não cabe. Teria de ser capítulos. Agora, dessa barra pesada, desse período, pós-belga e tal, você já me contou uma história que você vai contar pra gente aqui, que é muito legal, que é de um Natal, que vocês precisando ganhar um dinheiro, vocês começaram a fazer faixa, tinham você e um outro amigo. Ah, boa história. Que era nessa época, das vagas magras e tal. Foi. Foi sim. É uma história boa. Tá ficando bem de humor isso aqui, né, cara? Tá bom. Essa entrevista. Rio Comprido não, Rua Rio Congo. Eu já estava com 2 filhos. E chegando Natal, desempregado. E tinha um poeta maluco. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Acho que não é nem muito esquerda, não. Eu vi umas coisas dele e eu sinto que ele é.
Mas o Trump vai dar um jeito nele, tô brincando. E aí eu combinei com esse cara. Falei, vamos fazer umas faixas? Natal barato é aqui. Fazia um Papai Noel, desenhava um Papai Noel. E a gente foi pro Barreiro vender. Tinha um comércio bom no Barreiro. Uhum. E a gente vendeu, cara. Vendeu. E a gente pegou um dinheirinho. E aí eu falei com ele, vamos tomar uma cachaçinha. A gente foi num boteco, no Barreiro. Aí a moça que atendia falou assim, vocês vão desculpar, mas vocês têm uma cara de vagabundo assim. É uma história boa, né? Depois dessa magrela que você estava passando. A gente ralou, cara, fez. Porque, na verdade, a arte, né? Eu estou chamando de arte, assim, mas não é nenhuma presunção, pretensão, não. Quem faz arte, né, cara? Que era o ideal para todo mundo praticar, fazer arte, dançar, jogar queimada, jogar futebol, balé, desenhar, pintar, era o ideal que a gente fizesse, né? Mas aí é muito ligado à questão de ser vagabundo e tal, né? Bezé, falar em arte, né? Essa logo, né? Esse projeto gráfico todo aqui do A Boa Prosa, foi você que fez para mim, não paguei, assim como tudo que você faz para mim. Você não pagou em espécie, né? Mas... A logo do programa, ó, esqueça, a arte sua também. Ó. Aí também. O pessoal da Fab Lab, que é aqui do Ramacrismo, né, pegou e jogou na impressora 3D e imprimiu, mas fantástico, o projeto, né? Gráfico é todo seu. Não, mas é sim. E essa coisa de pagar vale um programa inteiro, né? Essa coisa do preço, do dinheiro. Você gosta muito do termo escâmbio, como é que é? Escambo, né? Escambo, escambo. É? Vamos consultar os alunos. O Vila é professor de matemática, né? Mas... É escambo, né, Samuel? É escambo, né? E a gente troca, né, Thiago? E foi assim ao longo da vida. Já que você me cutucou, eu sempre desenhei muito pro movimento negro. Eu não vou falar o nome da pessoa, não, porque a história é boa, inclusive. Não... Tá vivo também? Mas tá vivo, mas viva. Tá viva. E aí eu fazia coisa do movimento negro durante a... Aí um dia eu fiz uma arte. Aí a pessoa falou assim, Bezé, dessa vez nós vamos pagar. Entrou um dinheirinho e nós vamos pagar. Fez um cheque, né? Era uma época de cheque. Era uma época que banca tinha revista, que usava cheque e tal. E ela me pagou com cheque. E o cheque foi ficando no meu bolso. Eu achei aquilo tão gostoso, cara. E você não descontou o cheque? Não. Você foi até desmanchar. Agora, a gente fala o que as coisas boas, né? E as coisas ruins a gente não fala, né? Que a gente não é bobo, né? Então, é isso. Mas foi uma coisa boa que eu fiz. Uma coisa boa. Vamos conhecer mais um pouquinho da sua arte num vídeo legal seu aí? O pessoal aqui da produtora Antenados, eles são
acima da média. Vou pedir para eles parar naquele retrato seu. No primeiro que abre o vídeo ali. Esse. Uhum. Tenta voltar nele. Isso. Esse retrato aí, hoje ele é meu, né? Seu. Eu já fui bonito, cara. Agora, conta essa história aí. Por que ele é meu? E eu vou te contar... E eu vou te contar outra parte. Dá uma parte que você conhece também. Pode que eu conheço. Você foi na minha casa, tinha esse retrato. E você... Eu acho que você falou assim... Não, eu vou pegar ele emprestado, uma coisa assim. E eu já emprestei quadro para outras pessoas, mas elas devolveram. Na hora que eu vi esse Gostou retrato... Gostei do resumo, foi bom. Mas na hora que eu vi esse retrato seu, eu falo assim... Na arte, o pessoal fala que quando o pintor começa a se autorretratar, que ele está perto de morrer. É verdade, você falou isso mesmo. Então eu vou pegar aí para mim, porque não vai ter muitos outros mais. Mas já tem um tempo já e você está bem. Tu continua. Você continua e tal. Mas eu fiquei preocupado. Você está mostrando a sua verdadeira face agora. Mas eu fiquei preocupado, porque eu falei assim, eu nunca vi ele pintando um autorretrato dele mesmo. É verdade. Mas foi. Eu acho que isso aí foi no... Isso aí vai dar oportunidade da gente falar da Tuta, né? Da Tuta a gente vai... A minha companheira. Em algum momento, vai encerrar, né? com ela. Tá bom. Porque eu acho que foi lá naquele bairro chique lá, que eu fiquei com a Tuta, perto do hospital. Foi. Serra? Serra. Sion? Como é que chama aquele bairro lá? Sion. Foi lá mesmo. E eu ficava num... Vou contar uma história triste aqui agora mesmo. Porque eu estou tomando conta, estou falando o que eu quero e tal. Claro, mas é uma boa prosa. Um divã, assim, o pessoal, quando você foi fazer xixi, a gente estava conversando aqui que você é um psicólogo, assim, um psiquiatra, né? Um psiquiatra. Você consegue extrair. Mas, assim... Você ia contar uma história triste, quando você morava no Sion, no apartamento, tudo. Mas eu fui para o Sion porque o doutor Carlos Machado, uma pessoa... Tá vivo, né? Tá vivo, tá vivo. Gente boa. Ele emprestou o apartamento dele lá no Sion, para a gente ficar perto do hospital. A minha companheira tinha adoecido, né? Tinha tido uma doença. Para ficar perto do hospital, eu fui para lá. Mas sobre o doutor Carlos Machado, meu primeiro casamento, 2 filhos. Eu fui consultar os 2 filhos. E chegando lá, era a época da ditadura do Figueiredo, época de desemprego. E ao final da consulta eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele já sabia. Aí ele me emprestou dinheiro. Após a consulta? Ele ofereceu, me emprestou dinheiro. Você pegou? Pagou? A gente sempre tem um momento certo de você encerrar uma coisa. Né? Segurar o microfone aqui. E essa coisa do pagou fica igual o quadro. Fica igual o quadro, né? Fica igual o quadro. Não. Você trabalhou no tempo da administração pública, principalmente aqui em Betim. Sua última participação foi no mandato do Vila, onde a gente até trabalhou junto. Mas antes disso, você trabalhou na prefeitura. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vila e na prefeitura também, né? Sempre nessa área da diagramação? Não diagramação, lá é realmente mais desenho. Mas de vez em quando você dava uma diagramada. Do Sintel, os sindicatos telefônicos, eu diagramava um pouco também, né? Mas... Tem uma história sua que é muito legal, que a gente falou de administração será que a gente pública, deve falar dela? Que alguém te dedurou, que você tinha uma cachaça. A culpa é minha, né? Eu assumo a culpa toda. Eu tinha um garrafão de cachaça, né? E alguém me dedurou, mas esse aí eu acho que ele não deve falar. Né? Deve, já está prescrito. Da administração prescrito? Já, pode falar sem problema nenhum. Talvez já tenha morrido a pessoa. Né? Morreu. Morreu. Essa realmente morreu. Mas é gente boa. E aí depois você pode editar e cortar isso também, né? Aí ela falou, o Bezé tá com uma garrafa de cachaça lá. Um garrafão. E pessoas muito legais iam lá tomar cachaça comigo, né? O Cesnando, vamos
para homenagear o Cesnando. Né? Gente boa. Ranheta, né? Mas é gente boa demais, né? E aí o pessoal ia lá tomar cachaça comigo e tal. Aí deduraram. E aí a Maria do Carmo foi lá, Era prefeita? prefeita. Primeiro E ela mandato? tinha, né? Então, ela falou comigo, mas não foi nada assim, não tirei a garrafa de cachaça, né? Continuamos, tudo tranquilo. Eu só comecei a esconder melhor a garrafa. Porque você conta que ela virou Não assim... era garrafa, era um garrafão. Você conta que ela virou e falou assim, Berzé, falaram que você tem cachaça aqui na sua sala? Aí o que você respondeu pra ela? Não, eu não ofereci para ela tomar, não. Não foi nada disso, não. Não vem com essa, não. Eu não ofereci, não. Mas deduraram você. Dedurado. Deduraram. Então, o Berzé lançou o Pequenos Sertões, É que já é a segunda edição, né? Isso aqui já é... Segunda edição. A capa tá diferente, né? Porque é uma segunda edição, então a gente fez uma capa diferente. Infelizmente, a gente não trouxe a primeira edição para mostrar. Aquela que tá passando é a primeira edição. Não, só. A capa. A capa que mostra ali é da primeira Que edição. é aquela da Aldir Blanc, da de Prado. Voltando o desenho um pouquinho, isso. Aqui é uma mão carcomida, velha, segurando uma lamparina. Já estava lá na frente dos desenhos, aí eu quis fazer um desenho mais simples. Aí eu voltei tudo e refiz todo o desenho. Eu quis fazer uma coisa mais rude. E como é uma história que vai ser contada, aí se continuar, isso. Aí ela pede para a avó contar uma história, e aí eu mudo o traço, tá vendo? Eu faço mais lírico, mais linha, para significar que é a história que está sendo contada e tal. Mas é só a primeira história que é assim. As outras voltam a ficar com um traço mais rude, mais... Pequenos Sertões são quantas histórias? 7 contos, chamo de contos, 7 contos. O último, vou falar do último, porque o último é mais dramático, né? Então tem cenas aqui de assassinato e tal, de índios. Uma história verdadeira, 1923. Essa história saiu a primeira vez pelo Cefet, Centro de Estudo Eloy Ferreira da Silva, ou foi com a Geralda Machacali? Eu estou confundindo um pouco. Mas saiu uma primeira edição e eu refiz. 1923, a Mata Atlântica estava preservada ainda num caminho que ia de Minas para o Espírito Santo, os botocudos estavam lá, vida natural. 1923, foi outro dia, né? Eu nasci em 50, pertinho, né? E aí os fazendeiros contrataram pistoleiros, né, e tal, convidaram os índios para ir para um alambique que tinha perdido no meio da mata, já velho. E os índios chegando lá, mulheres, crianças e tal, foram assassinados. Muitos fugiram e tal, então essa história que eu conto. Essa que encerra. A última. É dramática e... Mas aí... As outras não. As outras têm até um pouco de humor e tal. As outras 6, um certo humor, né? Até quando eu falo de um matador de aluguel, é a história... de um circo, né? E o palhaço vai ser assassinado, o palhaço e tal. Esse aí é só um... Como é que chama esse negócio? Spoiler, que eles falam. Isso. E por que Pequenos Sertões? É uma homenagem aos grandes sertões do Guimarães Rosa. É, humildemente, uma homenagem. Uma certa esperteza também, porque é um título que eu achei que pegava. Então, foi uma sacada boa, Pequenos Sertões. E no plural, né? Porque grande sertão, vereda, singular e tal. Agora, Pequenos Sertões
como se fossem assim, pequenos hiatos dentro do Grande Sertão, que pode ser a vida, né? O Grande Sertão da vida, né? Que tem um cara que foi no Bichinho e ele me falou o seguinte, que ser tal é uma filosofia chinesa que tem Lao Tse, né? A China está em moda e tal, e merece, que é uma coisa muito, muito boa. O Tao era um filósofo ligado ao vinho, ao campo e tal. E o Confúcio, eles foram contemporâneos. O Confúcio era mais palaciano, mais puxa-saco do governo e tal. E o Lao Tse, que tem muito mais a ver comigo. Mas aí o cara falou que sertão, o Guimarães Rosa brincou com isso de ser tal. Que é o tal, né? Que cabe um programa também. Cabe um outro programa. Um outro programa. Eu mesmo estou me policiando, você está vendo? Não, tá legal. Mas o Boa Prosa, a gente tem um projeto também de sair, a gente gravar externo. A gente até começou. Por enquanto a gente está gravando dentro da Ramakrishna, alguns programas temáticos, tudo. Nós já gravamos com orquestra. Agora em fevereiro vai um programa da Fab Lab, que é a fábrica onde é que faz as impressoras. Então, assim, um dia a gente ainda vai chegar lá em Bichinho pra gente gravar uma Boa Prosa externa com você. Vamos conhecer mais um... Isso aqui é fantástico, né, Thiago? Eu acho que eu nunca tinha entrado num estúdio assim, né? E visto essas pessoas assim. Tá gostando? Caras boas, assim. Caras boas, Pessoas simpáticas. Né? Vamos conhecer mais um pouquinho da sua arte? Vamos. O Lenine comprou um desse. Muita coisa boa. A falta de personalidade é uma coisa impressionante. Você vê como é que eu vario, eu mesmo fico assustado. Então a minha falta de personalidade é muito grande, né? Agora, quem quiser conhecer um pouco mais dessa falta de personalidade, a gente tem um site. É verdade. Berzeartes.com. Quem que fez esse site? Samuel. Samuel? Samuel É bom de serviço, né? Bom de serviço. Então, conheça o universo de Berzé. Descubra a trajetória de Berzé, seus quadrinhos e suas obras de arte. Olha que coisa fantástica. Bem feito, né? Bem feito, para você ver. Então, todo mundo que quiser conhecer um pouco mais, berzeartes.com. Vai estar lá, tem também o Instagram e lá tem algumas... Tem alguns... Ó, você vê, o Gibi Metalúrgico. Tem algumas obras que estão disponibilizadas lá também, né? No site. Eu acredito que sim. Algumas antigas, Eu acho que sim. Que o Samuel falou que escaneou, tudo. Digitalizou, né? O Bacurau aí. Bacurau. Que a gente vai reeditar. Até um bom pretexto para a gente falar sobre essa reedição, talvez, né? Boa. Nós temos aqui várias pautas para a gente gravar depois. Isso aí é bem antigo, bem antigo. Ah, sim. O Pequeno Sertões está lá também. A primeira capa. A primeira edição, primeira edição. 2 edições, coisa. Né, tá. E já tem um convite para você fazer um lançamento no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Pois é, cara. TCE. Ele iria lá ontem para combinar, mas ele passou um e-mail para mim. A gente ia combinar ontem. Ontem não.
O dia que foi, que dia que foi mesmo? Eu estou confundindo tudo. No concerto. Sim, né? Que foi. E essa foi fantástica. Eu acho que isso aí tem que ser incorporado, sabe? Vai ser. Eu acho que aqui tem. não tem cortes. Né? Mas ele iria lá no dia que vai ser. Olha que coisa confusa. Ele iria no dia que vai ser. Mas ele ligou desculpando. A gente ia marcar o dia que vai ser no tribunal. É bom falar isso, porque aí agora vai ter que ter. Aí mesmo, vai ter que ter. né? E a gente vai combinar o dia. Vamos chamar de Belo Horizonte, né? E Betim vai ser no Concerto contra o Preconceito. Em BH a gente vai marcar. Muito legal. Berzé, depois disso tudo que a gente viu, essa trajetória sua, site, esse tanto de obra, essa coragem toda, essa né? coragem toda, por que você tem a cara de pau de falar que você não é um artista? Pois é, cara. Explica isso. Olha só, cara. Olha só. Me incomoda muito que o título venha antes da prática, sabe? Do ser. A gente estava falando do sertão, sertal, né? Eu acho que tem tanta coisa boa, mas muito boa, em gaveta, de gente muito legal, muito bom de serviço. Eu ia falar uma palavra que gente muito boa, tem uma palavra que traduz isso, mas é uma palavra não adequada para um programa sério como o seu. Agora eu te acertei, cara. Essa foi baixa. Foi. Mas então tem gente muito boa, rapaz, que não vai aparecer nunca. Sabe? Vai ficar dentro da gaveta, o cara, ou porque é tímido, ou porque o mundo é mau, sabe? Aspas. E não vai aparecer. Sabe? Coisas perdidas e... Então, eu não quero, sabe, aparecer mais do que eu sou. E eu gostaria que tudo fosse assim um pouco mais tranquilo e que fazer arte fosse uma coisa bastante natural. As pinturas que tem do Homem das Cavernas, acho que é em Altamira, ele faz uns cavalos bonitos assim na parede. Eu falo ele, mas podia ser uma mulher. Uhum. Mas ele, ser humano, já que a gente é machista e tal, o mundo é machista e humano já vem de homem, né, e tal. O mundo é machista, tá. Mas aquelas pinturas são maravilhosas, são bonitas demais e elas têm estilo. Então é muita bobagem, sabe, começar a rotular, sabe, clássico, arte moderna. Essa fronteira é tão... Então, eu tenho uma certa resistência. Sabe? Tá mais do que explicado. Porque para sobreviver, diagramei um pouco, fiz charge, fiz cartoon, né? Tem uma diferença básica entre charge e cartoon, né? Qual é? Falo. É como se estivesse entre a literatura e o jornalismo, sabe? Uhum. O cartoon está para a literatura e a charge está para o jornalismo. A charge é carga, né, em francês, que é o ataque a uma coisa que está acontecendo hoje. Então, e o cartoon está mais ligado à condição humana, ele é mais atemporal. A charge tem data e tal, e o cartoon, ele analisa o ser humano, sabe? Eu gosto mais do cartoon do que da charge. Mas já fez muita charge. Já fiz, né? Fui obrigado a fazer charge e tal. Ganhou alguns processos? Essa parte a gente pula mesmo, né?
É, essa parte a gente pula mesmo. Né? Pesado, né? Bezé, já estamos chegando ao final dessa boa prosa e a gente tem que marcar diversas outras. Uhum. Mas eu queria contar a história. Como é que eu conheci o Berzé? Antes de conhecer o Berzé, eu conheci a Tuta, que era a companheira do Berzé, advogada, Ângela. E eu não conhecia a Tuta. A gente foi trabalhar no mandato, né, do Vila. E o Vila falava da Tuta. Falava assim, eu vou tentar trazer a Tuta, o Berzé e tudo. Isso lá em 2008. A Iana gosta muito da Tuta também. É. E aí eu conheci a Tuta. E aí depois que eu conheci a Tuta, eu conheci o Berzé. Então, assim, a gente começa a se relacionar em 2008. Então, assim, a gente tá lá vai para quase 20 anos, né, de relacionamento. E a Tuta passou, né, por uma doença, né, degenerativa a ela e passou com muita dignidade, né? Passou, sim, sem dúvida. Enfrentou de cabeça erguida, tudo. Faleceu quando? Eu sei que isso é muito ruim para datas. 2 anos em 3 de setembro. Tá vendo? Sou ruim para data, né? 3 de setembro de 2023? Isso. 3 de setembro de 2023. Então já passou 2 anos, né? E aí são algumas fotos, alguns momentos legais, fotos antigas. Aí no Segunda Sem Lei, que você foi homenageado lá no concerto também, né? Fui. Pela, né, os escudos que você fez pro time e tudo. E aí eu queria encerrar você falando da Tuta. Bati pesado agora, não bati? A Tuta, ela é... A gente riu muito aqui, né? Essa foto... É bonita, né? É a minha curtíssima carreira de fotógrafo. Prometi, hein? Na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Prometia. A gente foi fazer lá no mandato do Vila, a gente foi fazer uma mobilização ligada à questão dos filhos separados, tudo. E aí o Pombinho veio, né? Ela dando comida pro Pombo. Então, minha curtíssima carreira de fotógrafo. Foi a imagem eternizada. Bonita, maravilhosa, maravilhosa. Uai, eu uso uma palavra para falar da Tuta, né? Que é uma pessoa ampla. E me lembro de uma pessoa que um dia foi fazer uma fofoca com a Tuta. E aí a pessoa começou a falar e falou, é segredo, viu? Aí a Tuta falou, se é segredo, então não me conta, não. Então, ela conseguia ser extremamente rígida, não usar essa palavra, mas severa em relação às coisas, mas também alegre, comunicativa e tal. Eu digo que ela é ampla, uma pessoa ampla. E até o universo está em expansão, não está? Dizem, né? Dizem. E isso simboliza a Tuta. Berzé, eu queria te agradecer por uma boa prosa com a gente aqui, agradecer, né, pela amizade, pela parceria, por tudo aí, né, pelo caminho da vida, pelo lançamento dos Pequenos Sertões que a gente fez no concerto, e esse novo projeto aí que é o nosso desafio, que é a reedição do Bacurau, trazendo aí, né, para uma pegada também, contando um pouco da história do Morran, né, em Santa Isabel, em Betim, em Minas Gerais. Então tem um desafio grande para a gente gravar um outro. Eu achei legal que quando o Samuel escreveu isso aqui, é o verso, né, da Samuel, meu filho, um dos meus filhos, e ele escreveu um verso aqui sobre, né, e você falou assim, Berzé, coloca que você é voluntário do Morran, né? Então, aí a gente acrescentou, voluntário do Morran, né? Que me dá muita alegria. Selo, já que você está falando do Bacurau, né? Que é um ícone do Morran, extremamente representativo, né? Um cara que teve uma vida fodida. Porque eu não sei terminar esse programa sem falar uma palavra mais. Se quiser cortar, corta. Se não quiser, não corta. Ficou ótimo. Depois nós vamos gravar outras boas prosas, levar essa turma bacana da Antenaço para visitar Bichinho. Vai ser muito legal mesmo. Para visitar Bichinho. É. E
Obrigado e obrigado a todos vocês que assistem, né, e acompanham a Boa Prosa. Até nosso próximo programa. Estamos juntos e misturados.